O vídeo de hoje será sobre jejum. E quando nós falamos de um jejum espiritual, ele é feito em forma de um propósito, que tem benefícios e objetivos. Primeiramente, eu quero que você entenda, quando você fizer um jejum espiritual, ele vem em forma de um propósito e você apresentará esse propósito a Deus. No vídeo de hoje falarei um pouquinho sobre os objetivos, benefícios e um pouquinho da minha experiência com o jejum. Bom, dentre os benefícios que você tem em fazer um jejum espiritual, tem buscar e ter maior intimidade com a pessoa do Espírito Santo, aumentar o seu fluir no Espírito e matar a sua carne. Ou seja, você aumenta em espírito e diminui em carnalidade. Você consegue aumentar o fluir dos seus dons e você consegue ganhar autoridade no mundo espiritual. E essa autoridade, uma das coisas que ela te possibilita fazer de maneira mais eficiente é, por exemplo, expulsar demônios. Bom, nós temos também os objetivos. Dentre os objetivos, nós temos inúmeros que você pode buscar com o seu jejum. Por exemplo, mais sabedoria, mais discernimento espiritual, algo que você quer pedir para Deus, algo que você está precisando muito, ou algo urgente, por exemplo, você fazer um jejum ali para ter uma facilidade maior. Eu sempre falo, não é que o que você pedir em jejum você receberá, mas quando você faz um jejum e faz oração junto com o jejum e busca de verdade, você aumenta muito as suas chances de ter. Você pode também perguntar nesses jejuns sobre o seu chamado, o seu propósito, o seu ministério. Você pode também, inclusive, pedir dons através desse jejum. Eu sempre aconselho, quando o assunto é pedir dons, peça dons de todo o seu coração e peça os que você utilizará no seu chamado, propósito e ministério, pois assim você tem mais chances de receber, porque Deus quer você nos caminhos dele e trabalhando para o reino dele. É que tem muita gente que pede dons ou outras coisas e esquece que Deus sonda e lê o seu coração. Então ele sabe de verdade o porquê você está querendo. Você não vai enganar Deus, tá bom? Então fica esse alerta aí para algumas pessoas. Enfim, contando um pouco da minha experiência com jejum. Primeiro, o jejum me livrou de algo muito grave e sério que implica em toda a minha vida. Então, eu fiz um propósito uma vez que me revelou algo, ajudou a revelar algo que muda toda a minha vida. E graças a Deus eu fiz esse jejum, porque seria algo que iria me atrapalhar muito de várias formas e durante um grande período, que inclusive vocês devem ficar atentos. Tem muitas e muitas coisas que você pode pedir para Deus. Peça algumas direções, peça para Deus te revelar algumas coisas, porque tem coisas que te atrapalham e muito na sua caminhada. Bom, outra coisa que eu pedi para Deus em forma de jejum foi sabedoria, entendimento. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer jejum e pedir essas coisas, algumas coisas ficou muito mais fluida na minha vida. Leitura da palavra, por exemplo, começar a entender melhor, enfim. Então, peça também discernimento espiritual, sabedoria, etc. E por último aqui, para não prolongar muito o vídeo, pedir sobre o que Deus quer de você. Então, eu pedi para saber mais sobre o meu chamado, meu propósito, meu ministério, fiz jejum
para saber melhor disso. E Deus é tão maravilhoso e eu sempre tenho a agradecer muito, pois as minhas orações e os meus jejuns constantemente são atendidas. E é o nível de entrega, gente, que vocês fazem, o nível de entrega, o quanto vocês colocam do seu coração, o quanto vocês dedicam do seu tempo e da sua vida andando como Deus gosta e fazendo o que Deus quer que você faça. Isso faz toda a diferença na sua vida. Comece a andar com esse comprometimento, com essa vontade, com todo o seu espírito, seu coração, a sua alma voltadas para Deus, e as coisas começarão a acontecer na sua vida. Então, de um tempo para cá, e já faz alguns jejuns, então faz alguns meses, eu nunca paro de fazer jejum, eu nunca paro de buscar Deus, eu nunca paro de fazer propósitos diferentes. Então, vou te dar um exemplo. Se um jejum acaba hoje, meio-dia, só um exemplo. Eu vou, como, às vezes, o que tem que comer, dependendo do próximo jejum que deve voltar. E assim que eu terminei de fazer isso, eu já começo outro jejum. Ou seja, eu estou sempre em um jejum. Eu estou sempre em um jejum, eu não fico mais sem fazer jejum. Eu não fico mais sem fazer jejum porque eu tive o entendimento de como funciona de verdade o jejum no mundo espiritual. E a partir do momento que você entende, você não para mais de fazer. A partir do momento que você entender o poder do jejum na sua vida espiritual, na sua intimidade com o Espírito Santo e como isso te ajuda nos caminhos com Deus, você nunca mais vai parar de fazer jejum. Eu não tenho esse entendimento ainda. Aí eu entro com outra coisa que é, então creia e comece fazendo. Começa com poucos dias, depois vai aumentando. Uma hora esse entendimento virá no seu espírito e aí você verá como as coisas são. Para quem quiser saber mais sobre o jejum, algumas outras coisas específicas, tem vídeos no canal falando sobre jejum, então busque esses vídeos e aprenda mais como fazer, falando na Bíblia sobre o jejum, etc. Esse foi o vídeo de hoje, a paz de Cristo e até o próximo vídeo.